Hoje é um programa destinado aos trabalhadores, até poderia ser chamado do dia 1º de maio, não é não? Mas, antecipadamente é isso, a gente volta a falar sobre o assunto, mas hoje assédio moral. Eu já estive na rua e por isso gostaria de começar a nossa entrevista de hoje, senhor Geraldo, falando justamente sobre isso. Eu fiz uma matéria pesquisando as pessoas nas ruas de Balneário Camboriú para saber se elas realmente sabiam o que significa assédio moral e se elas já passaram por isso. E aí eu acabei descobrindo que a maioria das pessoas desconhece essa expressão, não é uma expressão, mas enfim, não sabe que assédio moral pode acontecer não só dentro de uma empresa, mas na rua, dentro de casa, em qualquer lugar que seja. Não é isso? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar novamente aqui com vocês e poder contribuir com esse tema tão importante e polêmico dos dias de hoje. É que as pessoas passam no seu dia a dia e sequer param para pensar que aquilo foi um assédio moral, não é? Sim. Aí tem que usar um pouco do bom senso de cada um, né? Bom senso. Como é que a gente pode definir, então? Olha, o assédio moral, ele é uma opressão, é uma retaliação, tá? É uma agressão às suas atitudes, são brincadeiras desagradáveis, piadas, chacotas, que às vezes afeta um defeito físico, né? Ou um trabalho que não ficou adequado, em vez de tomar uma atitude profissional, fica fazendo gracinha em toda a comunidade empresarial ou em todos os colaboradores, às vezes em casa, entre o cônjuge, entre os filhos, pode acontecer essa questão do assédio moral e muitas vezes ainda entra em represália de castigo, agressões físicas, né? E às vezes até em outros danos ainda que possam acontecer. Em certas organizações, quando ela não tem isso bem claramente definido na sua estrutura administrativa, lá no RH, uma ouvidoria ou um regimento interno que possa definir essas regras de tratativa, as pessoas muitas vezes ficam sem saber. E às vezes os líderes, supervisores encarregados, não têm uma orientação de como tratar dessa forma. E as pessoas muitas vezes, por necessidade profissional de ter o seu trabalho, muitas vezes elas se aquietam diante de certas circunstâncias e vão assumindo e vão deixando que isso aconteça até um grau mais grave que entra numa depressão, psicologicamente fica abalado, pode ganhar uma úlcera, pode ganhar uma doença ou uma outra situação nesse gênero também. Tá, o assédio moral ele só vai haver quando for do empregador para o funcionário ou entre os funcionários também está valendo? Tem os dois caminhos. Nós tivemos uma evolução histórica muito grande, porque os homens foram orientados, educados para ser o chefe da casa. Então o que ele diz é lei, o que dizia anteriormente era lei. Então essa evolução foi ganhando espaço ao longo dos anos na comunidade empresarial, política, social, os governantes, assim por diante. Ao longo do tempo foi se trabalhando então os direitos trabalhistas, outras ações e foram evoluindo. Até que nós temos hoje uma postura do homem já respeitando muito o trabalho da mulher, já respeitando muito a sua opinião, a sua tratativa, até porque constitucionalmente direitos são iguais. Então a mulher conquistou seu espaço. Mas ela é muito mais alvo de assédio do que os homens. Sim, muito mais alvo de assédio que os homens. Por essa questão cultural de que o homem era superior à mulher. Então ele manda, ela tem que obedecer. Ele manda, ela tem que obedecer, mas isso já está mudando muito fortemente, até nessa evolução histórica, acadêmica, né? Hoje na escola, em toda a tratativa, eles trabalham muito essa socialização, já desde o jardim de infância, a liderança, o respeito, o trabalho conjunto, o trabalho de equipe, né? Já rompendo essas barreiras. E no lar também, já está se rompendo muito isso. Mas ainda a gente encontra alguns cidadãos que vêm daquela criação tradicional que ele ainda é capaz de dizer que ele é dono da mulher dele. Então é uma barreira que tem que ser rompida muito fortemente. Mas imaginou o cidadão oprime, humilha. Como é que a pessoa, a mulher ou qualquer outra pessoa vai se sentir legal, vai ter uma produtividade bacana, vai estar feliz, animado, motivado, se ele vai para o trabalho, chega lá, vai dar de frente com aquela pessoa que denigra a imagem dele, não elogia o trabalho dele, já não fala mais com ele, já manda terceiros a resolver, já coloca a situação de trabalho complicada para então, pressionar. O que caracteriza o assédio moral? Aquela pressão que o empregador sofre, olha,
Se tu não vai trabalhar, vai faltar, né? Tem atestado, tudo bem, mas vai ter uma hora que tem alguém quem queira. É isso? É um assédio moral? Também tem várias coisas. São palavras, são gestos, são atitudes, né? E muitas situações humilhações verbais, por e-mail, né? Escrita, muitas vezes em fala alta, em vez de tratar educadamente, já trata de um vozeirão, parece, né, para denigrir, para que todo mundo saiba. Quando esse empregador obriga o empregado a cumprir uma função que não é dele, também se trata de um assédio moral? Depende da negociação. Muitas vezes é um entendimento normal. Olha, estamos aí com a situação de retração do mercado. Então, tudo vai depender da forma como é negociado. Porque se nós estamos passando por um processo de recessão e a empresa entende que afetou o ramo, o segmento dela, e ela senta com as pessoas e discute, olha, as tuas atividades são essas, mas precisamos do apoio teu lá, tá? Ok. Neste sentido, não é. Porque ele está tendo uma negociação aberta, transparente e tal. Agora, em ritmo normal, colocar lá ele no setor insalubre, humilhação e cobra uma série de posturas que não é uma tratativa normal e educada dentro da função. E muitas vezes não tem na empresa uma ouvidoria. E não tem um regimento interno, não tem orientação então nesse tipo de caso, a primeira iniciativa desse trabalhador é procurar a ouvidoria da sua empresa. Quando tem. Quando não tem, ele vai ter que se dirigir ao seu supervisor imediato. E muitas vezes a situação é do supervisor para com ele, e daí? Como é que ele vai recorrer a essa situação? E às vezes ele não tem um canal aberto dentro da organização para esse tipo de tratativa. Aí ele tem que procurar uma justiça trabalhista? Aí ele vai poder se aconselhar dentro de uma ação externa, para se aconselhar e ver quais os caminhos que ele vai tomar. Ou muitas vezes internamente, talvez ele tenha que chegar ao diretor da empresa. Porque é um processo que, vamos e venhamos, é um processo demorado e que geralmente não dá em nada. Não dá em nada, mas o melhor caminho é a tratativa interna, é negociação, é sentar, conversar. Isso não acaba denegrindo a imagem desse funcionário? Fica depois uma coisa complicada, muito delicada. Sim, isso cria já um desconforto interno, porque aí você tem lá a pessoa que muitas vezes, essa pessoa, ela recebeu uma humilhação de um próprio colega de trabalho. Né? Não obrigatoriamente tem que ser do líder, do supervisor, do encarregado. Então, se foi, ele tem que eticamente recorrer ao seu líder direto, à hierarquia, conversar, explicar, mostrar e tal, para que possa, de uma forma ética, a empresa criar a condição de averiguação, talvez até tenha que abrir uma auditoria interna, ou uma sindicância no setor, ou algum processo